Olá, minha gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim e estamos na gravação do nosso podcast Jus Esperniani. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho aqui comigo o Dr. Sidney da Silva. Salve, salve, galera. Uma boa tarde, uma ótima sexta-feira. Mais uma gravação aqui junto com o meu amigo Dr. Daniel. Doutor, não esqueçamos que pode ser boa tarde, bom dia ou boa noite. Nesse momento é uma boa tarde. Né? Daqui a pouco será boa noite, mas Exato. Agora é boa tarde. Mas aqueles que nos assistem, doutor. Pense nos advogados que vão nos assistir. Doutor, temos aqui conosco uma convidada especial. Doutora Benê. Seja muito bem-vinda, doutora Beni. Beni traz para nós hoje um assunto que é de interesse nacional. Sim. Que toda a população utiliza-se da matéria que ela vai falar hoje, né, doutora? Isso é verdade. Nós estamos falando sobre o direito da saúde e suplementar. Saúde suplementar. Saúde suplementar. E aí? O que é a saúde suplementar? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não conheço nada de saúde suplementar. Eu sou um segurado, né, que eu tenho um convênio médico, então eu já sei que é alguma coisa nesse sentido e que é de suma importância, né? Porque é um conhecimento que poucos advogados têm. Exato. Né, é uma doutora? área bem restrita. Sim. Doutora, e aí, o que é a saúde suplementar? Já começa contando pra gente aí. Isso, já começa... Sim. Direito da saúde suplementar, eu falo muito no Instagram e muitas das vezes tem pessoas que perguntam, falam assim, direito de saúde suplementar, o que seria suplementar? Nós temos a nossa Constituição que garante o direito da saúde, a saúde para todos de forma universal, certo? Então, todo mundo usa o SUS, Sistema Único de Saúde, independente da religião, independente de qualquer condição financeira, você tem acesso universal, ilimitado. Isso está no artigo assim. 5º? Direito a acesso à 198, saúde? 198, Tá. aquela parte 195. Mas é um direito constitucional. É um direito constitucional. Tá. E como a saúde pública, não comporta todo mundo, às vezes não vai conseguir abarcar, atender a todos. E então, tem essa previsão na própria Constituição da saúde privada, que seria a saúde complementar ou suplementar. Então, o direito da saúde suplementar trata de três relações: operadoras de plano de saúde e beneficiário paciente, operadoras de plano de saúde e prestadores de serviços, que são os conveniados ali, os credenciados ao plano, aqueles laboratórios, clínicas, hospitais, que você, olha, esse plano atende tal clínica, tal laboratório. Então, essa relação também envolve a saúde suplementar. E também a relação entre a operadora de plano de saúde e o seu órgão regulador, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a ANS regulamenta a atuação das operadoras, porque antes de haver regulamentação, estava muito nebuloso. Uhum. Existia, mas era mais na questão de seguro, que fala seguro-saúde. Seguro-saúde, Depois, sim. tinha as caixas de assistência, e depois, com o tempo, que foi ter essa vertente, mas não tinha regulamentação. A ANS, ela é uma agência reguladora que todas as operadoras, seja privada, pública, ela está vinculada à ANS. Por exemplo, se eu tenho um problema no sistema de saúde pública, na Santa Casa, e eu quero fazer uma reclamação, a ANS, todos estão vinculados à ANS? Não. Como é que funciona? A ANS é um órgão responsável exclusivamente para atender a reclamação relativa a contrato de plano de saúde. Então, saúde pública não entra. Santa Casa, o SUS, teve algum problema com o SUS. Apesar que o SUS é a base, a diretriz para o atendimento pelo operador de plano de saúde vem do SUS. Tem as diretrizes ali do SUS. Porém, a ANS é o órgão que trata dessa relação, porque é o setor privado.
Então, Regulamenta toda a regulamentação das empresas legislação, privadas vem da resoluções, ANS. isso. Em relação à operadora de plano de saúde ou odontológica também, A ANS, ela é federal? É uma Federal. agência federal. federal. Tá. Federal, agência federal. Assim, vamos voltar um pouquinho na história. Certo. Então, a gente tem o SUS, as regras, as diretrizes para atendimento, para muita coisa, vem tudo do SUS. Aí, quando foi que começou a ser regulamentada? Quando? Em 1998. Em 98. Somente 98. Não, então, é muito recente, né? E a ANS, em 2001. A ANS Caramba. tem Foi nascimento criada em 2001. Em 2001. Foi assim, foi criada a Lei 9656/98, de 3 de junho de 1998. Ela estabeleceu como que tem que ser, quem que pode ter uma operadora de plano de saúde, como que tem que ser os contratos, porque na época não tinha regulamentação, então faziam de qualquer jeito. Essa questão, carência, reajuste, se faz as coberturas, o que cobre, o que não cobre. Então, essa lei foi base. E depois, dentro dessa própria legislação, dessa lei macro aí da saúde suplementar, foi determinado ali que teria que ter a criação da agência. Aí, a agência passou a ter o quê? Ela tem as resoluções que vão ali tratar de todas as coisas que Hoje, estão na lei se básica. uma operadora quiser fundar uma nova operadora, tem que ter autorização da ANS, então. Todas as Tem que ter operadoras, autorização. elas são assim, são critérios bem... Não é qualquer um que pode, não é de qualquer jeito, é muito rígido. Tudo é fiscalizado pela ANS. Fiscalizado. Desde a abertura, é tudo fiscalizado. E o descumprimento encai em quê? Da multa para operador? Multa, penalidade. Pode caçar também, né? Pode não poder funcionar. Nossa. Eu tenho uma dúvida que eu carrego comigo há muito tempo. Uhum. Os hospitais têm tempo para atender o paciente? Tempo que eu Prazo. digo assim, cheguei, eu quero marcar uma consulta com cardio. Tem que atender no máximo em 20 dias, tem que marcar no máximo. Existe isso? Porque eu lembro que uma vez teve um mito sobre essa situação. Existe, cheguei no PS, tem que ser atendido em meia hora no máximo. Tem resolução para isso. A ANS tem. No caso de operadora, existe sim. Tem as normas também, a resolução. Lógico que isso não vai ficar meio público, mas assim, os beneficiários têm a liberdade de ingressar no site da agência, porque lá, por exemplo, pode haver uma fraude, alguém vender um plano que não é plano para você. Como que você sabe? Então, a ANS, ela informa muito o consumidor. Então, tem lá, olha, quem quer, vão consultar, que existe um registro. Vamos ver se realmente existe essa operadora. É operadora? Ou não é operadora? Então, lá tem cartilhas para você poder ter acesso como beneficiário, assim como também tem a parte para as operadoras. Então, assim, a ANS, ela regulamenta tudo isso, como que tem que ser, no caso dos atendimentos, quais são os tratamentos que estão no plano. Porém, nós tivemos uma alteração recente, não sei se vocês já ouviram falar, porque foi algo que se falou muito em 2022, a discussão de um recurso repetitivo falando sobre rol taxativo ou exemplificativo. Eu lembro que disso. foi uma daí. grande discussão. E, assim, essa situação é uma questão que pega muito para as operadoras. Porque, na verdade, todo mundo olha a operadora de plano de saúde como grande, potente, que tem muito dinheiro, que está lesando. Porém, tudo que, por exemplo, eu tenho um plano da 1000, nível 1 lá, tem tais atendimentos. É feito todo um cálculo atuarial para eu estabelecer aquela mensalidade. Eu tenho isso aqui. Que é feito pela própria operadora. Isso, mas tudo... Não tem intervenção da ANS. Tem intervenção até para isso. entabular um valor do convênio. Assim, não para entabular o valor. Não existe, não é uma tabela.
Porém, assim, tem os critérios ali. A pessoa, ele tem que verificar. Olha, isso aqui tem cobertura, não tem? Eles têm que apresentar todos esses cálculos até para poder junto à ANS. Entendeu? Porque a mensalidade é X. E o grande problema é quando a pessoa tem um plano básico e quer o atendimento plus, né? É isso. Esse é o problema, né? Aí, outra questão. Voltando aqui à questão do rol exemplificativo ou taxativo. Olha a situação. Vamos ver se vocês conseguem ter um novo olhar. Então, é isso que eu trago nas minhas redes sociais. O olhar não é, vamos dizer assim, pró-operadora, mas assim, um olhar pro outro lado da mesa, que ninguém olha. E nós que somos advogados, é importante entender Conhecer. Que nós não estamos só advogando para o consumidor, né? Pode ser que uma operadora precise de um jurídico e a gente tem que estar preparado de entender o outro lado. De entender o outro né? lado. Não só o CDC. Sim. Porque nós temos... Porque um advogado que só conhece um lado é um advogado manco. Não é? Pensa. Se você só sabe andar pela direita, você não vai conseguir andar pela esquerda. Você é manco. Então é muito importante mesmo conhecer os dois lados, tanto do consumidor quanto da operadora. E isso vem agregar a advocacia. Porque a ANS provavelmente deve ter os direitos da operadora também, não são só os deveres, né? Sim, tem os Tem deveres. que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. A resolução Sim. tem que ter equilíbrio. Tem que ter né? equilíbrio, certeza. porque na verdade a ANS ela não está ali. Não é algo acima da operadora, acima do beneficiário, porque ela também está ali lutando para que se possa oferecer um serviço de saúde de qualidade. Então, por isso que ela tem a fiscalização, monitoramento. As operadoras, elas têm obrigações mensais, trimestrais, anuais. É muita coisa que tem que ser feita. E como eu estava falando, então essa relação que pega mais, voltando aqui que você falou, do advogado, aí vai entrar nessa questão que eu estava falando sobre rol taxativo e exemplificativo. O que acontece? Quando você vai defender o paciente, lógico, existe, é aplicável, o STJ já falou que o CDC é aplicável para os contratos de plano de saúde entre operadoras e paciente. Porém, nós temos normas específicas. Aí, dentro da Lei 9656/98, diz que a ANS que vai regulamentar, que a ANS que dá os limites para a operadora, que a ANS que diz o que cobre e o que não cobre. Aí vem o quê? O beneficiário, mas eu quero esse procedimento, e eu não digo assim que é de má fé, porque o beneficiário ele não sabe o que é bom efetivamente para a saúde dele ou não. Quem vai dizer é o médico. E aí entra aquela questão também com o médico. Porque assim, a operadora não pode influenciar naquele tratamento que o médico vai falar, olha, para o seu caso é melhor esse tratamento. Mas aí, o que acontece? Vem um tratamento lá da França. Nem tá homologado aqui pela É um Anvisa. tratamento alternativo. É um tratamento alternativo. Não é regulamentado no Brasil. Não é regulamentado no Brasil. Não, porque esse é o melhor. Porque eu quero esse. E aí, chega lá no judiciário. Ele dá liminar, porque tem risco de vida, ele adianta, eu vou vai. pegar e vou falar aqui. Nossa, eu vou ficar com esse peso que vai morrer, vai... Entendeu? A pessoa corre um risco. E a conta fica pra quem depois? Pra quem? Pra quem? Sabe o que acontece? Aí nos reajustes, quando a gente vê que o nosso convênio aumenta demais, nossa, mas que aumento abusivo. Mas calma aí, por causa de alguns que usam o sistema que é o suplementar, ele está, às vezes, judicializando e trazendo tratamentos que não tá no acordo, despesas extras, depois é rateado. É rateado, porque assim, é mutualismo. A visão é mutualismo. Quem é jovem paga pro idoso que usa mais. Sim, exato. Aí eu pego, olha que interessante, o que você falou. Vai lá, apresenta para o juiz, ele concede a liminar. Depois vai lá ver, puxa, não tinha. Já foi. A operadora já teve que
que por causa das multas. Desembolsar, fazer. Porque. Doutora, gente, dentro da saúde do SUS, dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, é muito comum a gente ver ordem, determinações judiciais, liminares judiciais, autorizando fazer na rede privada, na suplementar, com patrocínio do SUS. Como é que funciona isso? O SUS não tem atendimento, não tem determinado tratamento, a justiça determina que faça na particular, que o paciente apresentou, olha, em tal hospital tem. E aí, como é que funciona essa ponte do pagamento? Porque o suplementar tem que ser ressarcido. Então, nesse caso, o que acontece? Vocês lembram, na época da pandemia, teve muito isso. Parcerias, convênios entre o poder público com o setor privado. É o público-privado, sim. Entendeu? Então, aí vai ser pago, porque a responsabilidade ali, nesse caso, não é da operadora. Foi do SUS. Eu tô com um caso no escritório que um cliente nosso precisa fazer uma cirurgia e precisa colocar uma prótese. E essa prótese é uma prótese personalíssima. É feita para aquela pessoa. Não existe outra. Na medida, né, da pessoa. E na Unicamp. E a Unicamp não faz a cirurgia por falta dessa prótese. Eles precisam fazer como é que chama? Para comprar, quando o órgão público compra? Licitação. E aí tem que fazer uma licitação. Só que o órgão público não cumpre de jeito nenhum. Saiu um despacho numa obrigação de fazer, que já está em fase de execução, né, que o GE determinou para fazer, não fez, estipulou multa, não fez, e aí agora o juiz ele obrigou o advogado, né, no caso o paciente, a entregar aos autos 3 orçamentos dessa prótese. Menina, não tem como fazer orçamento dessa prótese. Porque a única pessoa que consegue fazer o orçamento dessa prótese é a junta médica ou o médico. Porque é personalíssimo. Não é você chegar... Olha, é o seguinte, preciso de um escapamento do Fusca. Ano 86. Pronto. Qualquer pessoa... Não é padronizado. Não é padronizado. Não é uma peça, uma autopeça. E tanto que a minha sócia hoje fez a manifestação, eu ajudei ela a fazer, falando que, olha, não tem como fazer um orçamento, porque o que o juiz tinha determinado? Para fazer esse orçamento, para que ele consiga pegar o dinheiro do Estado, fazer a penhora lá, fazer a compra e determinar que se faça a cirurgia, entendeu? Só que como não dá, a saída que nós achamos foi, olha, já que não dá para fazer o orçamento da peça, o que dá para fazer é ir até um médico e falar, olha, preciso fazer a cirurgia para isso, tal. Um especialista. Isso, um especialista. E o especialista vai analisar novamente com uma junta médica, olha, você vai ter que usar uma prótese assim, assim, assado, no particular você vai gastar tanto com a junta médica, com o médico, com o centro cirúrgico e com a peça. Ou seja, não dá para você fazer a quantificação, o orçamento de uma peça, porque envolve muita coisa. E aí a questão que eu te pergunto, essa cirurgia, se for feita mesmo por juiz autorizar fazer num hospital particular, ele pode penhorar valores do Estado, porque essa pessoa não tem convênio médico. E se o juiz autorizar? Não, é porque é do Estado. Essa é a questão. A obrigação aí é do Estado, porque ele não é beneficiário do plano de saúde. Não é. Então, assim, o Estado que se vira, porque a gente até estudou isso na faculdade, que a gente poderia solicitar, por causa de ser a saúde no direito aí, constitucional. O SUS não tem. Aquele hospital do SUS não tem. Na época aqui em Atibaia, não tinha UTI, por exemplo. E aí o paciente precisa, não tem como... Vai para particular. E quem vai custear? É o Estado que vai custear. E como que esses convênios cobram? Então, aí eles têm, assim, existe tabela... Tem uma tabela, tabelado, então... médico, né? Existe tabela. Tanto é que, para fazer até a mesma questão do reajuste, existe a inflação médica, tem bem específico para isso. Então, eles têm essa tabela MB, a mesma questão que tem do ressarcimento ao SUS. Entendi. Que não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Eu assisti um vídeo da doutora explicando, mas eu quero que você explique aqui pra gente. Como é que é o ressarcimento ao SUS? É o seguinte, todo beneficiário
hoje, atualmente, todo mundo tem aquele cartão do SUS. Independente se você usa o setor público ou privado, você tem um convênio, você tem aquela numeração. Então, hoje, é identificado por essa numeração. Antigamente, esses usuários de plano de saúde eram identificados pelo número da carteirinha da operadora. Esse paciente, então Se tem ele tudo lá, usasse tá lá. a Ele rede usou a pública, rede pública, bateu lá, peraí, mas esse cara tem Convênio. tem convênio. plano de Tem saúde. plano de saúde. Atende e Vai cobra. atender ele. Vai atender. Vai atender, não vai poder negar, porque o SUS aqui é universal. Vamos supor, o Eu cara posso se ter envolveu, dinheiro, posso ter dinheiro. se envolveu num acidente de trânsito, E foi lá, o resgate aconteceu. pegou, levou pra Santa Casa. Pra Santa Casa. O cara tá desacordado, nem vai perguntar pro cara. Você O cara tem tem plano de convênio? saúde, aí o plano de saúde reembolsa o SUS, paga o SUS pelo atendimento do cara. O SUS cobra o plano de saúde. Cobra o plano de saúde. Aí o que acontece? Ele recebe, ele faz toda aquela relação, faz uma relação de todos os pacientes daquela operadora que utilizaram. Aí a operadora recebe uma notificação. Ou seja, o almoço não é de graça. Não é de graça. Recebe aquela notificação. O almoço não é de graça. E aí, o que acontece? Ela recebe aquela notificação, fala, ó, tal situação. Aí vamos fazer o levantamento. O que é essa situação? Porque aí a gente tem o prazo para impugnar. Se não der certo a impugnação, faz recurso. E caso ainda não consiga reverter ali aquela cobrança, judicializa na Justiça Federal do Rio de Janeiro, porque é onde que é a sede da ANS. Eu queria complicar um pouco essa conversa. Não, deixa só. Calma aí, concluir. calma aí. Agora eu tô ansioso aqui. Aí, o que acontece? Então, você é identificado, aí a operadora fala, nossa, esse paciente Existe utilizou. um sistema, doutora? É um sistema que apita lá, assim, se deu entrada, ele já acende no painel lá? Já sabem. Meu Deus. Eles conseguem saber, porque é por isso que eles fizeram esse cartão agora do SUS, para todo mundo usar, porque antes não era assim. Sim, Mas eles conseguiram, pelo CPF, você faz o cadastro, e é tudo ligado ao SUS. Aquele meu número de cartão de convênio é o mesmo do SUS? Não, né? Não tem nada a ver, né? Não é o Mas mesmo. tem interligação. Mas tem Conversa os interligação, dois. tem. Eles têm um sistema Conversa. que consegue linkar. Atualmente, quando você vai ser atendido no AME, por exemplo, Continua. você vai usar o AME, por exemplo. Já chegou a me perguntar, você tem convênio? Sério? No Lá eles AMES perguntam? Você tem convênio? Vai anotar, não Aí vai eles- te deixar. Ah, tá. não pede a Mas carteirinha Não do deixa de convênio. atender. Não deixa de porque atender. eles não podem. Eles não podem negar o atendimento, porque pro Estado, eles são... É dever. Dever do Estado. Aí o que acontece? Eles transferem o que é dever do Estado para a operadora, se você for ver. É verdade. Então. Ela é dever, É injusto, né? Porque é dever do Estado. aí é dever do Estado, tudo bem, dever do Estado. Daí ela conseguir uma liminar pelo Estado é mais difícil você conseguir. Porque ele vai falar, não, mas tem um orçamento. Peraí, eu não posso só beneficiar só uma pessoa. Tem um monte de gente por causa O desse direito coletivo atendimento. sobrepõe ao individual, óbvio. Você tá entendendo? Hum. Agora, quando você olha por ser privado, ser operadora, não, a operadora tem que pagar. Mas olha que loucura. A suplementar, ela supre aquela deficiência do Estado, e aí quando eventualmente o cara da suplementar precisa do Estado, ele vai cobrar o suplementar que tá fazendo a vez dele. Sim. Olha que loucura. Mas eu queria complicar a situação. Mas Eu complicado. queria complicar, porque aqui me veio uma coisa à cabeça. Você falou de acidente de trânsito, doutor. Acidente de Sim. trânsito. O veículo tem um seguro DPVAT. Você falou que se o cara que tem o convênio ir na saúde pública, o SUS vai cobrar do convênio dele. Mas ele tá dentro de um carro, foi um acidente de trânsito, e tem o DPVAT. E aí eu fui atendido no SUS. Quem que paga? DPVAT? O convênio? Quem que vai pagar o SUS? Não, mas aí não tem nada a ver. Eu acho que também tem nada a ver. É questão Porque de seguro, né? o seguro DPVAT eu trabalhei com isso. Ah. Seguro DPVAT, eu vi muitos anos. Seguro DPVAT, o que acontece? É assim, um direito que todo mundo tem, independente de culpa. Se você ficar com uma sequela grave,
aí você vai receber uma indenização. Ah, é É indenizatório. indenizatório. É indenizatório. A Então, natureza, eu gastei Natureza indenizatória. indenizatória. Aí eu fui lá, gastei com medicamento, fiquei sem trabalhar, aí teve esses gastos, ou no caso de morte, aí tem um valor que é até R$13.500. Ah, não tem a ver, então, com a relação do Não tem a suplementar. ver, Tá porque é falando. uma É indenização. indenização. É Então, indenização. uma Você coisa é uma coisa, outra coisa é outra é coisa, outra doutor. coisa. Entendi. E aí, voltando a essa questão que a gente estava falando do consumidor, que você falou aí, Sim. nesse caso, então vai para a operadora tem que impugnar, aí você fala assim, mas aí como que ela vai impugnar? Quais são os argumentos? Então, por exemplo, eu acabei de fazer, por exemplo, meu plano de saúde, aí eu não tenho aquela questão de uma doença pré-existente, Sim, tem. que eu fico um período, eu não vou poder De fazer carência. a cirurgia Uhum. por causa dessa lesão pré-existente. Sim. Geralmente é 2 anos, um Eles prazo, não cobrem, tem a carência. tem esse período de carência por Aham. conta de uma lesão Uhum. pré-existente. Ah, então, Vai pro SUS. eu vou pro SUS. E aí o SUS Aí- cobra do convênio. Só que, quando eu vou lá mas aqui no meu contrato, por que ele usou? Ah, aí ele tem uma exclusão de Da responsabilidade. Porque, olha, eu não vou pagar porque ele não está coberto. Se ele foi lá, é porque ele buscou a saúde do Estado e o Estado tem a obrigação. E eu estou isento porque o meu contrato me isenta. Isso. Nossa, olha que jogada. E aí, quem que Caso faz? de urgência, aí vai ver. Cara, o foi advogado urgência, precisa saber disso, emergência. É E legal. outras questões que engloba isso é aplicação do CDC. Então, muitos dos advogados dessa área que atuam vão muito só pelo lado do consumidor, Uhum. nesse sentido do Código de Defesa do Consumidor, mas não conhecem as normas Uhum. específicas. E que às vezes Não pode até conhece a lei ajudar. que pode ajudar para nossa, a operadora é obrigada, por exemplo, eu tive uma negativa, a operadora é obrigada a dar uma negativa por escrito. É obrigada. Mas eu já vi que operadora nega e não dá. Mas é obrigado. difícil. Eu eles fiz uma não dão. cirurgia agora no começo do É ano. obrigado. E também tem a possibilidade de você reclamar pela NIP, que é uma administrativa, pela ANS, junto à ANS também, tentar fazer a reclamação. Eu fiz uma cirurgia resolver. agora no começo do ano e quando eu passei pela consulta com a médica, ela falou assim, o seu plano de saúde não vai cobrir essa cirurgia. Eu falei, por quê? Foi porque eles não cobrem, que eles falam que é estético. E aí eu falei, tudo bem, mas eu quero pedir. Eu tenho o direito de pedir, eu quero pedir. E aí eu entrei com o pedido da cirurgia. O plano de saúde me pediu um exame, não negou de cara. Não negou. O plano de saúde me pediu um exame, eu peguei e falei com a doutora, falei, ó, pediu esse exame aqui, foi legal, hein, que eles costumam negar de cara. Pediu esse exame, peguei e fiz o exame. O próprio hospital fez a intermediação com o plano de saúde e autorizou a cirurgia. Então Foi? não era 100% estético, tinha algum problema que poderia agravar. Porque né? tem essa situação, É. se vai agravar, se igual o caso, por exemplo, do câncer de mama. Então você tirou, fez a prótese, é por conta do quê? Não é estético. Você teve um câncer. Aham. Depois teve também a questão da bariátrica, Uhum. que era essa briga de poder fazer essa Abdominoplastia, para isso tirar também, o excesso de pele. É só Uhum. estético. Não, mas tem envolve questão de também saúde também. saúde. Então teve também um recurso repetitivo em relação a isso. Então, assim, são questões, tratamentos, só que por conta dessa nova. Saiu uma lei, na verdade, também, além de ter tido a discussão de falar que o rol da ANS é exemplificativo. Por exemplo, se está constando que a doença é coberta, então qualquer tratamento é coberto. Uhum. Mas olha a situação. A pessoa vai pedir um procedimento, por exemplo, que antes a operadora tinha isso a favor dela. Por exemplo, o tratamento ainda não foi autorizado pela Anvisa. A gente tinha 2 anos para poder fazer a atualização do rol, já encurtaram. E tudo isso eu vou incorporar uma nova tecnologia. Uhum. Eu vou trazer um novo tratamento. Mas não pode ser para beneficiar uma pessoa. Tem que abarcar o maior número de pessoas possíveis. Às vezes eu não vou ter nem o profissional capacitado. Se vira. Eu quero. Se vira. Não tenho, nem tenho.
um profissional capacitado. Então, esse olhar não se tem. Agora, com essa lei, piorou. Porque tudo pode. Ficou ilimitado. Ô, doutores, olha só, nós vamos caminhando para os minutos finais da gravação, mas eu tenho uma dúvida, e talvez seja a dúvida de muita gente. Quem que são os atores da saúde suplementar? Quem que compõe a saúde suplementar? Hospitais, odontologia, laboratórios, quem que são esses atores? Então, esses atores são as operadoras de plano de saúde ou operadoras de plano odontológico também, abarca. As cooperativas médicas, Unimed, que é uma cooperativa, Bradesco, essas tal. Aí tem essa relação, né, que eu estou falando de hospitais, que são credenciados, que você vai ali e precisa utilizar, que está vinculado àquele seu contrato de plano de saúde. Então, existe, a ANS, inclusive, também regulamenta essa relação, os contratos da operadora com os prestadores. Também tem muitas discussões aí. Também entra são atores. A ANS como agência, órgão regulador, e ali o beneficiário do plano de saúde. Então, são beneficiários, a agência, a operadora e os prestadores. Os prestadores envolvem hospitais, laboratórios, que são ali profissionais vinculados àquele contrato. Nessa cidade atende, por exemplo, no Climed. Aí eu atendo no hospital ali. Entendi. Fazem parte. Eu tenho ali, como eu falo, contratos. Não sei. São contratos. Então, por exemplo, a AMIL, ela atende vários lugares. Ela atende todos os hospitais que a gente vai, todos que atendem. Eu sou Intermédica. A Intermédica não é filial, como a sede, né? É em Jundiaí, mas me atendem tanto aqui no Hospital Novo, no SEIB. Então, mas por conta desses contratos que existem aí. Entendi. De credenciamento, que falam. Legal. É isso aí, muito boa conversa, hein, doutor? Doutora, você tem que voltar aqui. É um tema difícil. Você vê, tem muita passou coisa. muito rápido. Passou tem muito muita rápido. coisa. Mas é um tema muito amplo, um tema gostoso de falar e um tema que poucos conhecem, né? Pelo jeito, a intervenção do profissional, do advogado na saúde suplementar é muito mais administrativa do que judicial, né? Não, é judicial Acho também. É judicial também. Porque, na verdade, assim, entra na questão administrativa se eu sou advogada da operadora, que aí, quando eu trabalhava, a gente trabalhava para a operadora. Aí faz bastante serviço aí administrativo. Fazia muito recurso, PROCON também tinha, né? PROCON, essas impugnações. Mas o advogado que está desse lado da mesa é mais para o consumidor mesmo, né? Para o consumidor. É. Só que assim, ele também pode atuar de forma administrativa, porque existe um recurso administrativo aí, em vez de você judicializar, tem a NIP perante a ANS, para você tentar resolver sem judicializar. Mas são questões que às vezes os advogados não conhecem, tudo judicializa. E eu mesmo não conheço. Eu também não conheço, gostaria muito que tivesse ser justo legal. dentro dessa área de saúde, porque em São Paulo já tem conciliação para isso, né? núcleo, porque antes de ir para o juiz ali, aquela liminar, avaliar para o especialista, porque o juiz não é médico. Aí ele fala, não, isso daqui é um caso de urgência ou não é caso de urgência? Emergência. E você sabe, todos nós advogados sabemos que o advogado gosta de fazer um show, né? Eu preciso tirar uma unha encravada. Olha, excelência, vai morrer, pelo amor de Deus. A cutícula inflamou. O juiz olha aquela petição, aí você coloca assim, olha, como que é? Do espanto lá do juiz. Paz, minha excelência. Paz, minha excelência. Meu Deus do céu. Aí o juiz fica, vamos dar, senão o cara vai morrer. Sim. Senhores e senhoras, doutores, gente, agora a gente tem que caminhar para o momento final mesmo. Exato. Doutora, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço o convite. É um prazer recebê-la e nós já estendemos o convite para a doutora voltar. Doutora, quer deixar registrado os seus canais de comunicação? Fique à vontade, que esse vídeo ele vai pro YouTube e vai ter cortes que vai pro Instagram também, tá? Exatamente. E então, quem está nos assistindo pelo YouTube, consegue assistir pelo YouTube, pelo Deezer,
e pelo Spotify também. Esse podcast ele está em várias plataformas e nós teremos também vários cortezinhos que nós vamos colocar lá no Instagram. Doutora, fica à vontade de deixar o teu contato, o meio de comunicação, para quem te assiste possa entrar em contato com a doutora. Quero até falar para os doutores, quem é advogado trabalha nessa área de fazer aí consultorias, parcerias, porque eles não conhecem, pega um caso, chega um caso, tem alguma norma aí, doutora, da Inês, para a gente fazer um parecer, e aí tá auxiliando os colegas. O meu Instagram, @souvasadvogada, e eu também tenho o Destravando Sua Advocacia no Instagram, que eu estou trabalhando agora também com os advogados para destravar aí a advocacia, trazendo questões sobre gestão, questões da área, da nova advocacia, aí, vamos dizer assim. Doutora, seu escritório fica? Na Alemanha, Lucas Nogueira Garcês, número 1397, piso superior, sala 3. Perfeito. Top. Gente, procure a doutora. Vejam a mentoria que ela tem, que eu já vi. É uma ótima mentoria, tem um trabalho lá muito bom e de extrema importância para a nossa advocacia. É isso, gente. Muito obrigado por vocês que nos assistiram e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.